Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse canal. E aqui você vai encontrar vídeos todo sábado e toda terça-feira às 19 horas para você estar evoluindo a sua vida, sua mentalidade, o seu conhecimento, a sua vastidão. Saiba de uma coisa, você é um ser humano único. Você é um ser humano que merece alcançar cada vez mais os seus sonhos, seus objetivos, suas metas e todas as suas idealizações que você tem como objetivo de vida em todos os sentidos. E nesse canal eu não vou trazer aquele conhecimento que você espera, que vai ser aquilo pronto, aquilo de mão beijada. Claro que tem algumas coisas que talvez você vai poder utilizar e você vai poder aprimorar aquilo que você usa na sua vida. Mas eu quero que você reflita sempre. Isso é o que eu quero, isso é o que eu gosto, isso é o que eu amo, isso é o que faz sentido para mim na minha vida. E eu quero que você leve isso para todos os conhecimentos que você vai buscar, em todos os moldes, em todos os pontos que você vai estudar. E nesse conteúdo de hoje eu vou falar sobre o que eu aprendi com 27 anos de idade. Hoje eu digo que faço 27 anos de idade, então esse projeto é um projeto que começa a partir de agora, a partir dos 27, onde que eu pretendo ter conteúdos que vão fazer com que as pessoas aprendam e evoluam, pelo menos 2 vezes a semana, um conteúdo um pouquinho mais longo que faz trazer o conhecimento. Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou uma pessoa que nasci no campo, hoje eu trabalho no campo também, tenho um pouco de atividade no interior ainda nesse momento, mas sou também um jovem que hoje cursa psicologia, e busco conhecimento todos os dias, não só ali, eu busco em livros, eu busco em vários outros segmentos também, que eu busco conhecimento todas as horas. Por exemplo, eu sou formado em coach, PNL, estudei um pouco sobre hipnose ericksoniana, não é uma das coisas que eu uso, estudei um pouquinho de lei da atração, fora outros eventos que eu fui, fora outros conhecimentos que eu aprendi, mas em todos os conhecimentos, sou formado em oratória, fora outros conhecimentos que eu aprendi ao longo da minha vida. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção é que não importa a área que a pessoa se desenvolva, não importa a área que a pessoa ela vai ter sucesso se ela se dedicar, se ela se esforçar e se ela dar o seu melhor dia após dia. O que acontece? Muitas vezes as pessoas elas começam a estudar algo, elas amam aquilo que elas estudam, mas elas querem um resultado imediato. E aí elas acabam se perdendo no caminho. Então a primeira lição que eu tenho para vocês, que eu aprendi com 27 anos de idade, é que todas as decisões que nós vamos tomar, todas as decisões que nós vamos escolher como pessoa, como ser humano, ela vai ter que ter aquele tempo de começar, meio e fim. E talvez você vai começar algo que em 1 ano você tenha resultado, mas tem também projetos que talvez vão demorar 5, 10 anos para você alcançar. Então, se é algo que você acredita, se é algo que fica dentro dos seus princípios, se é algo que é bom para você e você acredita que vale a pena seguir em frente, saiba que o tempo de plantio talvez pode ser longo, mas você não pode desistir, você não pode largar pela metade do caminho. Mesmo que você vai encontrar dificuldades no caminho, você vai encontrar obstáculos nesse caminho, porque é normal, principalmente quando você está indo para um caminho que você nunca esteve lá, você nunca estudou, você nunca esteve presente naquele mecanismo. Então, como que você vai saber de tudo se você nunca esteve presente? Você vai encontrar dificuldades. Então, essa é uma das coisas que eu aprendi na vida. Segundo ponto, que eu acho que também é extremamente crucial, é a simplicidade. Muitas vezes nós queremos complicar todos os cenários. Nós queremos arrumar uma fórmula mirabolante. Nós queremos uma estratégia que abrange todo o cenário. Só que nós esquecemos que quando a gente simplifica, a gente começa com algo bem simples e aí a gente vai aumentando camada após camada e vai fazendo com que a complexidade aumente. Em vez de a gente começar com algo complexo, a gente começa com um item e aí a gente coloca 2, 3, 4 e a gente vai aumentando. E por que isso vai funcionar? Porque quando você vai dominando, aquilo que você já dominou, você não precisa aprender de novo, porque você já sabe. Claro, isso demanda tempo. E é por isso que muitas pessoas não vão conseguir alcançar o sucesso, porque elas simplesmente param quando elas começam. Por quê? Porque elas acham que é muito trabalhoso. Vai demorar demais. E aí elas têm um probleminha aqui. Elas olham para uma pessoa que já tem sucesso, para uma pessoa que já alcançou e fala assim, eu quero ter a vida daquela pessoa. Só que ela se esquece de olhar algo muito mais importante. O que ela passou, o que ela fez para ela estar naquele nível que você hoje admira. E mesmo que você vai estudar com uma pessoa incrível, extraordinária, que já venceu na vida, uma das coisas que eu aprendi é que sim, você vai aprender muito com essa pessoa, você vai aprender muito com qualquer pessoa e com qualquer conhecimento que você for fazer. Mas tem um detalhe, aquilo que você aprendeu não necessariamente
vai ser aplicável na sua vida. Por quê? Porque você tem uma vida diferente, você tem um conhecimento diferente, a sua mentalidade é diferente do que aquela pessoa. E talvez a maneira como que ela passa aquilo para você, para ela seja algo que é extremamente bom. Ela se sente confortável, ela se sente na essência, pela educação que ela teve, pelo crescimento que ela teve, pelos estudos que ela teve, pelo aprendizado que ela teve. Mas quando você vai olhar para o seu interno e você vai olhar para a sua base, você vai perceber que não se encaixa 100%. Claro que tem coisas que a gente vai ter que evoluir, a gente vai ter que quebrar e a gente vai ter que implementar na nossa vida. Só que tem um detalhe, a gente não pode perder a nossa essência. Porque se nós fugirmos totalmente da nossa essência, pelo menos isso é o que eu acredito, a gente vai perder a nossa base, a gente vai perder aquilo que faz nós brilharmos o olho e nós acreditarmos em nós mesmos. E a gente pode até aguentar por um tempo quando a gente não tem isso na nossa vida. Só que vai chegar uma hora que isso vai fazer com que você desista de fazer. Vai chegar uma hora que você vai desistir. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que não faz parte, não é aquilo que você ama de verdade, uma hora cansa. E como isso cansa, você acaba desistindo. Então tome muito cuidado para você não entrar naquele paradigma de você querer fazer o que outro faz e não ser aquilo que você ama. Então, por isso é extremamente importante, tem 3 áreas para mim que são extremamente importantes, que eu acredito que se você ter isso aqui equilibrado, o restante você consegue organizar. Eu não estou dizendo que isso sempre vai estar 100%, eu não estou dizendo que isso sempre vai estar no nível perfeito que a gente quer, nem na minha vida eu tenho, e eu acredito que ninguém nunca vai conseguir chegar ao nível perfeito como Jesus Cristo chegou e como Deus tem, porque para mim, a primeira crença que eu tenho é que a gente tem que ter Deus no coração e Deus está acima de tudo. Então, a primeira coisa é agradecer, é ter aquela fé, porque a fé move montanhas. A fé é o que faz com que nós crescemos, que nós evoluímos e nós se tornamos pessoas melhores. O segundo pensamento, a segunda coisa que a gente tem que ter é nosso emocional. Por que o nosso emocional é tão importante como a nossa fé? Porque se a gente não tiver um emocional extremamente estruturado, nós vamos acabar entrando em várias situações que elas não são válidas, que elas são aqueles pontos que vão fazer com que nós se destruímos. Por quê? Porque a gente foi pela emoção, e aí depois que passa essa emoção, a gente se perde no caminho. E o porquê? Porque a gente está fazendo aquilo que a gente não queria. A gente disse sim emocionalmente para coisas que nós não queríamos estar fazendo, e depois aquilo o que vai fazer? Vai tirar a nossa energia. Por isso é extremamente importante, e eu faço sentido essa frase, de nunca tomar decisões importantes em momentos que a gente estará extremamente eufóricos e felizes. Ao mesmo tempo, a gente não deve também tomar essas decisões quando a gente está extremamente triste. Por quê? Porque a gente vai tomar decisões muitas das vezes equivocadas. Então, primeiro, o bom é se estabilizar e aí depois a gente toma as decisões. Então, trabalhar o emocional eu acredito que seja extremamente importante, e é por isso que eu faço todos os treinamentos que eu faço, eu estudo emocional o tempo inteiro, porque é uma das coisas que eu percebi que é uma das coisas mais essenciais. Porque quando nós controlamos o essencial, que é o emocional, nós começamos a parar de sair daquela ilusão que a gente tem que viver como todo mundo vive, e a gente começa a ter a nossa própria crença e a gente começa a viver aquilo que a gente acredita, aquilo que nós acreditamos, e não aquilo que todo mundo coloca como ideal. E aí muitas pessoas acabam entrando nessa maratona de eu vou fazer o que todo mundo faz porque assim eu vou ser acolhido. E ele tem um grande gatilho que pode fazer com que isso esteja impedindo de você alcançar o seu sonho, seu objetivo e suas metas. O terceiro, mas também extremamente importante, vem de... Eu vou colocar 2 pontos aqui, tá? Nesse terceiro, que ele vem o teu físico e a tua alimentação. Porque imagina que eu tenho uma alimentação extremamente ruim, eu tenho o meu físico extremamente ruim, e aí, por exemplo, eu não consigo desenvolver, eu não consigo ter uma mentalidade clara, eu não consigo fazer aquilo que é necessário para alcançar meus sonhos e meus objetivos, porque o meu físico não permite. Então, eu acredito que o emocional e o físico ele tem que andar totalmente junto. E aí, por isso que é importante da fé, porque a fé faz com que você acredite em você e mais. E mesmo que talvez você esteja em momentos que você está sozinho, se você tem Deus no seu coração e você tem a fé inabalável, você consegue superar. Por quê? Porque, querendo ou não, 90% das coisas que vão fazer com que aconteça vai ter dificuldades, vai ter processos complicados e você vai ter que superar. Então, isso são algumas das coisas que eu aprendi nesses 27 anos que fazem sentido.
E um quarto, que é um extra, que eu acho que isso é a essência de tudo, que é a simplicidade. Você viver a vida da maneira mais simples possível, sem querer viver do luxo, viver de aparências, e aí depois quando você vê, você está numa situação extremamente complicada, tanto financeira, tanto emocionalmente, em todos os sentidos, porque quando a gente está vivendo aquilo que não é a nossa essência, nós automaticamente a gente acaba se desvirtuando dos nossos princípios, e quando menos nós imaginamos, nós acabamos se perdendo pelo caminho. Então tomar o cuidado para viver a vida na simplicidade o máximo possível, porque isso é o que é extremamente importante para você crescer, evoluir e se tornar aquele ser humano que você tanto almeja. É você simplificar tudo, porque quando você simplifica, tudo dá certo, tudo acontece. Quando você complica, dificilmente isso vai ter o resultado que a gente tanto almeja. E mais ou menos é isso que eu digo como essencial na nossa vida, esses 4 pontos. Quando a gente domina eles, o restante é consequência. E trazendo um ponto importante também é sempre nós se basearmos naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente ama, naquilo que é o nosso princípio, naquilo que é importante para nós. Porque isso vai fazer com que a nossa vida guie para o melhor caminho, para as melhores decisões, para as melhores escolhas. Eu espero que esse conteúdo ele faça você refletir sobre sua vida. Se você de fato está vivendo com intensidade, vivendo a sua vida de verdade, ou você de fato só está aqui neste mundo vivendo, tomando decisões que não são suas, mas sim que você está tomando porque acredita que isso vai trazer resultados absurdos, porque tem pessoas que já alcançaram esse resultado. Sim, por esse caminho você pode alcançar muitos resultados positivos. Só que tem um detalhe que você no início, talvez você vai estar empolgado, no início você vai gostar muito, no início vai ser extremamente interessante. Só que vai chegar um momento que você vai cansar seu mental, vai cansar o seu físico, vai cansar seu emocional, e aí você vai desistir. Sabe por quê? Porque nós só conseguimos se manter firmes quando a gente está se mantendo naquilo que é o que nós acreditamos de fato, é aquilo que é a nossa essência, é aquilo que a gente ama de verdade. Por quê? Porque é isso que faz nós crescermos, nós se tornarmos pessoas melhores e mais completas. Então acredite mais no potencial de vocês. Sim, é extremamente importante buscar conhecimento, aprender com pessoas que já estão trilhando o caminho, porque é muito mais benéfico nós aprendermos com pessoas, com seres humanos que já passaram por dificuldades e já podem mostrar o nosso caminho. Isso traz muitos resultados positivos, porque vai encurtar o nosso caminho para chegarmos no nosso objetivo, porque a gente não vai precisar passar por todos os processos, mas isso não quer dizer que isso é uma fórmula pronta, porque o que funcionou talvez lá atrás, ou para aquela pessoa, pode não funcionar para você. Por quê? Porque na sua mentalidade muda alguma coisa. E aí, por isso que é tão importante você estudar com essas pessoas que sabem mais, você buscar entendimento, buscar conhecimento, e aí você colocar e trazer para a sua realidade. Tá? O que é útil para mim? O que é válido para mim? E a partir de então você vai desenvolvendo, e aí você vai alcançando seus sonhos, seus resultados, seus objetivos, e você vai evoluindo. E acredite mais no seu potencial, porque você merece vencer, você merece alcançar o seu objetivo, só que para você chegar nesse nível, você tem que entender uma coisa que é muito importante. Você nunca deve se esquecer de manter os seus princípios, manter a sua essência, manter-se estabilizado, principalmente em fé, sua espiritualidade, seu emocional e seu físico e alimentar, porque é isso que vai fazer com que tudo na sua vida faça sentido. Porque se você viver desgarado daquilo que você acredita de fato, daquilo que você vê como ideal da vida, você vai conseguir trabalhar por um tempo, eu acredito. E tu nisso. Talvez tem pessoas que consigam superar e viver uma outra vida, mas o risco é muito alto de sofrer uma ansiedade, sofrer um burnout, sofrer uma depressão, sofrer algo por simplesmente fazer demais, forçar demais e viver em estresse. Porque o estresse é tanto prejudicial, tanto quanto a nossa alimentação, tanto o nosso físico, em todos os sentidos. Então cuidado para não viver uma vida estressada por não estar vivendo seus princípios. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu te convido para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, para você estar recebendo todo sábado e toda terça-feira, não domingo, todo sábado e toda terça-feira, aquele conteúdo especial de vocês, com muito amor e muito carinho, tá? Então, para vocês entenderem esse princípio. Então, todo sábado e toda terça, então, para você estar recebendo um conteúdo mais alongado, mais profundo, para você estar aprofundando no conhecimento de vocês. E se fez ainda mais sentido e faz sentido você deixar seu like, compartilhar com aquela pessoa que você acredita que merece ouvir isso, compartilhe. Até o próximo conteúdo, um grande abraço e muito obrigado por ter ficado até o final.